Bom dia! Estamos ao vivo mais uma vez com o nosso Gestalt em Prosa, trazendo um tema tão importante, né, e tão propício para esse mês de setembro, que é um mês onde a gente traz a campanha do Setembro Amarelo, né? Então vamos aguardar Luana Mourão, que é a nossa convidada de hoje, para conversar sobre conectando-se com o sentido da vida. Esse é o nosso tema, tá? Oi, Luana. Vamos lá. Olá, bom dia. Bom dia, Juliana. Então, que bom que deu certo, né? A gente se Bom, encontrar. Fico é feliz. Eu isso. estava dizendo aqui, um tema muito importante para esse mês, né? Que é a campanha do Setembro Amarelo. A gente conversa muito sobre a questão da saúde mental, sobre o sentido da vida, né? Uhum. E aí, trazer esse tema para o Gestalt em Prosa com você, que estuda tanto sobre isso, né, Luana? Já participa de Isso. várias atividades. Eu acho que a gente ganha muito conversar com você. Então, minha gente, bom dia. Obrigada. Mais uma edição do Gestalt em Prosa, aqui pelo nosso perfil do Instagram, com a Luana Mourão. Como eu disse, a gente vai conversar sobre conectando-se com o sentido da vida. Esse é o nosso tema, né? E aí, Luana, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você e a gente já começar a conversar. Tá certo. Eu vou, né, assim, resumir, vou falar mais desses últimos estudos mesmo, né, que eu sou gestalt terapeuta e fiz a pós-graduação em suicidologia, prevenção e pós-venção, autolesões e luto, né? Então, fiz essa pós-graduação, que é coordenada pela Karina Okajima Fukumitsu, que também é gestalt terapeuta, e trouxe esse tema, na verdade, assim, praticamente para o Brasil, né? Que quando ela começou a falar em suicidologia, eu já tinha feito um curso com ela há muitos anos, no Centro Gestáltico, né? Foi onde eu a conheci, um curso curto, né? E a partir daí, durante a pandemia, quando essa pós-graduação ficou online, eu pude participar, né? Mas isso já vem, assim, com os estudos mesmo, né? Eu tenho um mestrado em educação, que eu trabalhei, sempre trabalhei com pessoas em situação de opressão. Então, isso é uma das características, uma das situações que tira o sentido da vida. Quando a pessoa se vê oprimida, né? Oprimida socialmente ou oprimida por um contexto, pelo ambiente que a pessoa está, oprimida por relacionamentos, né? Então, realmente isso afeta o nosso sentido da vida, né? Então, na verdade, é uma caminhada que começou na universidade, quando eu trabalhava com psicologia comunitária e fazia isso, né? Trabalhava com pessoas em situações de opressão. Depois fui fazer o meu mestrado na Universidade Autônoma de Barcelona. Também lá trabalhava com as crianças e famílias ciganas, onde estão numa situação de opressão naquele contexto, que fazia parte de um projeto que, junto com a Universidade da Suécia e da Dinamarca, também com pessoas em situação de opressão, com imigrantes, né, com minorias. Então, assim, eu acho que, na verdade, né, assim, a gente vai chamando de outros nomes, vai ampliando, vai atualizando para o que aparece de conhecimento, mas vai seguindo, né, um caminho mesmo, assim, dentro dessa coerência. Então tem toda uma trajetória aí, né? Super importante.
Então, você trouxe alguns tópicos, né? A gente organizou aqui e vamos seguir. Que é exatamente o que você acha que você já começou a falar, né? Que é Isso. o sentido da vida, né? Exatamente, né? Então, assim, não tem como a gente falar hoje em dia no sentido da vida e não falar no Viktor Frankl, né? Que foi quem trouxe, de novo, não é que isso daí sempre foi algo procurado pela filosofia, né? Então, se você percebe, todas as correntes filosóficas, elas buscam isso, o sentido para a vida, né? Qual é o nosso sentido da vida? Qual é o sentido da vida em mim, né? E o Viktor Frankl, ele passou pela situação que ele era judeu e ele esteve nos campos de concentração. E lá, né, assim, o sentido da vida dele, né, que já era psiquiatra, né, foi observar as pessoas que resistiam àquela situação inumana. E ele foi percebendo algo em comum, que era exatamente a pessoa que tinha um propósito maior, que tinha um plano para quando saísse dali, né? Então, ele foi, depois, quando ele saiu, ele desenvolveu isso, né, e formou uma teoria, né, que ele chamou de logoterapia, e que assim fala disso, do sentido da vida e como desenvolver, quais os pontos importantes para desenvolver esse sentido da vida. E o Viktor Frankl, ele vai ao encontro da Gestalt terapia, que também fala disso. Você desenvolve o sentido da vida dentro de você, né? Por isso que não é fácil, né? A gente, até quando coloca esse tema, né, conectando-se com o sentido da vida, pode alguma pessoa achar que a gente vai dar uma É, receita, né? De como se conectar com esse sentido da vida. Mas, na verdade, é um caminho que somente cada pessoa pode fazer, porque a gente vai procurar isso dentro de nós, né? Eu posso colocar assim, alguns pontos, por exemplo, que o Viktor Frankl é, falava, né? Ele falava assim, um sentido da vida você pode conseguir através da realização. Então, você se dedicando a algo que você acredita, né? Então, por exemplo, você pode ser colaborar com outras pessoas, com uma causa, né? Então, isso pode te ajudar a encontrar esse sentido da vida. Não é que vai ser, é certeza, é matemático, né? Mas pode te ajudar. Também os relacionamentos, quando a gente é capaz de construir vínculos profundos nos relacionamentos, manter esses vínculos, isso também é outra fonte de proteção e onde a gente pode encontrar esse sentido da vida, né? E também a atitude, que eu acho que esse é o principal, porque é a sua atitude diante do sofrimento, né? Então, quando você percebe uma situação de sofrimento, de crise, quer dizer, porque algumas pessoas dizem, mas eu vou fazer terapia, eu estou aqui sofrendo, o que é que isso vai mudar na minha vida, né? Então, assim, a situação pode não mudar, mas se você mudar o seu ponto de vista, a maneira que você vê essa situação, e você encarar essa situação, descobrir, mergulhando dentro dessa situação, algum ponto que pode ser uma chave para você mudar a maneira que você se sim, coloca diante dessa situação, isso sim pode ser, né, assim, um motivador para descobrir o sentido de vida, sim. né? Eu fico E a pensando, Luana, diz, que o sentido da vida tem muito a ver com o significado que a gente dá para as experiências, né? As exatamente, coisas vão acontecendo na vida da gente, algumas a gente não escolhe, né? Mas acontece. E o que, que eu vou exatamente. fazer com isso? Né? Qual é o significado? Qual a minha postura? Qual é o meu jeito de encarar, né? E de seguir diante dessa situação? Isso me ajuda a dar um sentido também, né? Para a vida. Como é que eu vou continuar seguindo? Exatamente, né? Então, assim, uma coisa muito importante, né, que aí já é a Gestalt terapia que traz, né? A gente está no aqui e agora. Você percebe que hoje, né, principalmente depois dessa situação de pandemia, onde a gente teve, costumo dizer, uma overdose de virtual, né? Sim. Então, as pessoas
e infelizmente muitos, os jovens, os idosos, né? Então, as crianças, elas estão, assim, realmente, ou elas estão deprimidas, pensando em algo que perderam, né? Isso já vinha acontecendo por outros motivos. A pandemia acentuou bastante, né? Ou então estão com ansiedade, né? Tanto é que hoje em dia todo mundo fica falando de depressão e ansiedade. Por quê? Porque você é o quê? Você não está no presente, não está no aqui e agora, não está dentro da situação, olhando para essa situação, exatamente como você disse, né? Assim, o que é essa situação que muitas vezes eu não pedi, que é da vida, né? Então, assim, o que é que ela pode me ensinar? O que é que eu posso aprender? Porque eu não tenho escolha, eu tenho que lidar com isso, né? E isso é uma responsabilidade pessoal, né? Se cada pessoa faz essa escolha, se quer lidar, como lidar. Então, a Gestalt vem trazer muito isso, né? Da gente olhar agora, né? Assim, pequenos passos, o que eu posso fazer nesse momento, né? Então, isso é muito importante, porque se a gente olha para. E depois, fica algo gigante que a gente pensa que não consegue lidar, né? Então, olhar para o que está posto agora, né? Para como eu estou me sentindo agora, qual minha necessidade nesse momento, do que é que realmente eu necessito, né? A gente costuma dizer um bisuzinho que a depressão são os dois pés no passado e a ansiedade são os dois pés no futuro, né? Exatamente. Que é exatamente, e o hoje, o presente não existe, né? Assim, a gente não se Uhum. conecta com o presente, com o que está acontecendo nesse momento na minha vida. E aí é quando eu adoeço emocionalmente. Né? Porque eu não Exatamente. olho para o que eu necessito, não olho no meu entorno, para o que realmente está acontecendo ali. Né? Então fica Isso. difícil de encontrar um sentido para as coisas, para a minha existência, quando eu não me conecto com o aqui e agora, né? É. E aí você até já colocou, né, que são uma coisa importante para a gente encontrar esse sentido, essas perguntas para mim mesma, essa busca pessoal, né? Então, como é que a gente busca, né? Assim, se perguntando qual é a minha necessidade mesmo, né? Quais são? São várias, é uma, qual é o mais importante? O que é que eu posso o que é aquilo que se me faltar realmente, né, assim, então eu não vou ter sentido, vai ficar um oco na minha vida, então eu tenho que procurar isso. E isso é algo dentro de mim. Não, ninguém vai me dar isso. Nem a pessoa com que eu me relaciono afetivamente, nem a minha família, nem o meu terapeuta, a minha terapeuta, né? Assim, um amigo, ninguém, né? Então, isso é muito importante nessa autorreflexão. E aí entra, né, assim, algo que também, assim, eu acho, assim, de um malvado, assim, vou usar essa palavra, né, que é a sociedade do consumo, né, que a gente vive no sistema capitalista que estimula o consumo para que as empresas vendam mais. Então, toda hora a gente é bombardeado com propagandas, com, né, assim, você vai, os shoppings, as lojas bonitas e tudo. E, assim, o que é colocado, né, assim. Então, esse cultivo ao hedonismo, né, Aristipo, né, que é um filósofo, que ele foi discípulo de Sócrates, ele criou, né, esse termo hedonismo. Depois ele foi melhor trabalhado com Aristóteles, assim, de fazer um equilíbrio, mas eu vou utilizar esse do Aristipo mesmo, que é assim, a busca pelo prazer. Não olha o depois, sempre é esse momento agora, e esse momento agora tem que ser de prazer. Né? Então, a nossa sociedade hoje é isso, seja feliz todo dia, e né, tem que procurar o prazer, você tem que ser feliz, né? E isso daí está vinculado ao ter, né? Quer dizer, ao consumo. E então, quando você coloca, eu tenho que ter tal marca que quem tem isso daí é porque é descolado, né? É legal, mostra um status social. Então, quando eu vou atrelando, né, o sentido da minha vida a algo
que está fora, há algo fugaz, algo que se deteriora. Então, por mais. Aí sofre, né? Eu estava refletindo sobre isso. Sofre todo mundo, porque sofre aquele que tem tanto dinheiro que consegue tudo e vê que é uma mentira, que não chegou a esse sentido da vida, e sofre quem não consegue, porque acha que não chega a esse sentido porque não tem aquelas coisas, né? Uhum. Então, quer dizer, é uma maldade isso que se faz, né? Assim, essa de atrelar o sentido da vida ao consumo, né? E esse prazer imediato, né? Isso, exato. E assim, eu fico pensando que a gente se conectar com o significado que a gente pode dar, né, para as coisas e para a vida, tem a ver também com a necessidade da pausa, né? Essa coisa de ser feliz o tempo todo, né? De estar mostrando tudo o tempo todo no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, né? Nas redes sociais. E de estar mostrando que tá fazendo tudo, enfim, não pausa, né? Porque quando eu pauso, quando eu entro em silêncio, é quando eu consigo também me conectar com aquilo que eu necessito, né? Assim, tem Exatamente. muito essa questão da felicidade exacerbada, né? Tá feliz o tempo inteiro. Por que a gente não pode se conectar com a tristeza também, né? A tristeza traz tantas lições, traz tantas reflexões importantes para depois a gente voltar para a alegria de novo, né? Assim, então, a importância da pausa, do se permitir silenciar, né? Que é quando a gente se conecta com o que a gente é e não com o que a gente tem. Isso, exatamente, né? Então, assim, tem isso daí, né? Quando você busca esse superficial e atrela esse sentido da vida ao superficial, né? Então você chega num vazio existencial, Uhum. porque eu não sei realmente, eu me afasto de mim, né? E também fica difícil, uma daquelas questões que previne, né, assim, essa falta de sentido da vida, que é a vinculação com o outro no sentido tanto de um outro singular, alguém com quem eu me relaciono, como com o mundo, com a sociedade, com a dor do outro, outras pessoas que vivem de outras maneiras diferentes de mim, né? E o Zygmunt Bauman, ele tem trazido muito isso, né? Ele trouxe, né? Porque como ele faleceu, né? Então, assim, ele deixou esse legado e as pessoas que estudam o seu pensamento têm trazido muito isso, né? Que é, assim, as relações líquidas, né? Então, as relações viraram relações de consumo. Então, enquanto aquela pessoa, né, eu estou ali com aquela pessoa, está servindo para esse meu propósito aqui, ou que às vezes eu acho que é o meu propósito, então está ali, estou me vinculando. Passei para pular, pronto, se acabou, não existe mais nada, não fica uma memória, né? Então, eu fico pensando assim, antigamente, né, então as pessoas mandavam cartas, tinha namoros que duravam anos só com carta, até você esperando a carta chegar lá, depois a carta voltar. Quer dizer, a relação, ela se solidificava, porque era um trabalho, ia sendo esculpida, né? Hoje em dia, ela acertou muito quando ele coloca relações líquidas, né? Que você não consegue nem segurar, ela se esvai por entre seus dedos, né? Escorre pelas mãos, né? Exatamente, né? Isso é um desafio para esse sentido da vida, né? É. Você falando da questão das cartas, né? Das relações amorosas que se construíam por meio das cartas. Eu fico pensando também assim, o escrever à mão, né? No papel, o enviar, o receber, o ler aquelas palavras que foram escritas à mão por aquela pessoa e devolver também essa escrita à mão. Tem todo um processo de envolvimento, né? De responsabilidade afetiva, de cuidado, do se envolver, do se entregar. Hoje em dia, nas redes sociais, a gente consegue até apagar. A gente escreve, né? Se arrepende do que escreve, apaga, a pessoa nem leu e eu escrevo de novo. Eu posso editar várias vezes ao mesmo tempo, né? Então, assim, isso gera uma desconexão mesmo com o que realmente faz sentido, né? Na relação. Então, Isso, realmente. né? É, exatamente. Por exemplo,
como você colocou, você vai escrever uma carta, um bilhete, uma mensagem, você vai pensar no que você vai colocar, e aquilo dali você sabe que vai ficar. Que vai Aquela pessoa ficar. pode guardar, Isso. né? Então, assim, e também tem um tempo entre a minha criação, a minha escrita, até chegar a outra pessoa. Sim. E nesse tempo eu posso amadurecer o que eu quero dizer, ou se eu, não é bem isso, eu refaço, mas eu refaço tudo aqui comigo, né? Isso. Então, isso também gera muitas vezes muitos atritos, né? Porque você, naquele ímpeto, manda uma coisa aí no WhatsApp ou em qualquer rede social, e assim, aquela pessoa lê, né? Às vezes é algo que se sente magoado, é algo que você nem pensava. Então, assim, é como você tem uma discussão com alguém que às vezes você diz uma coisa assim sem pensar, só Uhum. que dizer as palavras, depois elas vão, claro que ferem e algumas coisas ficam, né? Mas é diferente de ficar ali e ainda mais publicado, né? Sim. Muitas vezes, quando se trata de uma rede social assim pública, quando não é só com aquela pessoa, não privado, publicado Uhum. num grupo ou nas redes sociais que mais pessoas veem, né? Uhum. Então, quer dizer, às vezes, será que eu queria mesmo dizer isso? Que isso é outra questão que interfere muito, né, assim, na vontade de viver. Porque às vezes a pessoa faz, né, um adolescente, por exemplo, um jovem que ainda não tem essa maturidade, né, de refletir, eu vou fazer isso, eu não vou. Faz ali no ímpeto e muitas vezes se vê exposto, por Sim. exemplo, né? Sim. E aí a gente já sabe o que acontece, né, nas redes sociais. Então, isso, né, assim, faz a gente pensar sobre esse sentido da vida. Será que é isso mesmo? Uhum. Será que a gente está caminhando para isso, para se ver menos, não ter muitos amigos, porque os amigos são virtuais, só fala ali com as Uhum. pessoas, é não precisar sair de casa porque você está ali e o mundo se descortina, seja no celular, no computador, seja na TV. Sim. Será que é isso de que as pessoas estão, por exemplo, eu vejo os jovens não sabem mais as ruas da cidade, não sabem os endereços, não sabe Tudo é pelo o Waze, nome, né? O GPS. tudo pelo Waze, assim, e quando estão dirigindo, mas os que, por exemplo, os adolescentes, as E crianças que vão ainda com não os pais, dirige. não Uhum. sabem nem onde estão indo. Verdade. Não sabe, Verdade. quando eu atendo assim, adolescente, eu pergunto, você sabe qual é esse bairro? Qual é o seu bairro? Você sabe quantos bairros você passou para chegar aqui? Você sabe como Uhum. é o nome da rua da sua casa? Da casa geralmente sabe, né? E da sua avó, e da tia, e, sabe? Então, Sim. quer dizer, como é que você está no aqui e agora se você não tem a noção nem É geográfica verdade. de onde você É está, verdade. sabe? Uhum. Então, esses detalhes, né, quer dizer, você come ali no celular, não sabe o que está comendo, não sabe o sabor do que você está comendo, né? Então, o sentido da vida, ele é algo artesanal, né? E a gente vai construindo, Construindo. é uma vida para a gente construir, né? Sim. É por isso que as pessoas colocam caminhada, jornada, porque é isso mesmo, sabe? Então, assim, e como você disse, né? Eu vi um vídeo seu que você postou, quando eu estava esperando aqui, você falando sobre a perda da Larinha, né? Então, assim, isso daí faz você reconstruir o Uhum. sentido da sua vida, né? Sim. Então, quando a gente tem um filho, quando a gente constrói o sentido da vida, ou tem um parceiro, uma parceira, é, quando a gente está ali num trabalho, quando a gente se dedica a uma causa, a gente constrói ali um caminho. Sim. E se por algum motivo a gente perde essa pessoa, perde esse relacionamento, a gente perde aquele trabalho. Então, isso deixa a gente totalmente, como o pessoal diz, sem chão, né? Sente. Porque sem sentido para a vida.
E requer, não é fácil, porque você tem que lidar com a dor, com o luto, porque você perdeu aquilo que você tinha construído como sendo o sentido da sua vida, e aí você tem que, em meio a essa dor, né, vivenciar essa dor, que é importante, e reconstruir um novo sentido. Então, às vezes, isso realmente pode dar uma ideia, pronto, minha vida se acabou, né? Então, assim, requer que a gente realmente tenha muita força nesse momento. É importante a gente contar com uma rede de apoio, né? Então, a gente precisa procurar. Às vezes, a gente tem amigos, mas a gente não pede, né? Não pede, não Ou então coloca não para as dá pessoas. abertura, né, para receber às vezes. E isso, às vezes a pessoa percebe que a gente está sofrendo, mas você se fecha. Não, tá tudo ótimo, né? Então, foi importante, né, você botar isso, porque às vezes você não precisa nem pedir, as pessoas estão te vendo e estão se oferecendo e você não recebe, né? Então, isso é muito importante, né? Quer dizer, a gente parar, e como você diz, como é que eu vou parar, né, no meio de tudo isso, desse mundo que está como a gente vem trazendo, né? Sempre virtual, sempre tendo que ser feliz. Então, dá 3 meses, não, o luto já vai para o DSM, porque mais de 3 meses você não pode sofrer. Não, e você, tudo bem você sofrer por um filho, por um marido, mas um pai, uma mãe de 90 e poucos anos, você não pode sofrer. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que você, por um amigo, por uma amiga, isso não pode ser algo Que que morreu, um né? Um animal de cachorro, estimação. um animal, um gato, né? Assim, é assim, o luto, ele é singular. E cada pessoa que sabe o que aquilo representou na sua vida, né? Exato, exato. E eu até postei também um dia desse sobre a questão da dor, né? Não tem dor maior ou menor. Tem a dor que é sentida por aquela pessoa e que precisa ser acolhida, né? Primeiramente por si mesmo e pelas outras pessoas que estão ali ao redor, né? A questão do respeito pela dor da pessoa, né? Assim. E uma outra coisa, Yolanda, quando você trouxe, né, a minha experiência com a Larinha, quando eu falei sobre pausar, eu me lembrei muito de mim mesmo, né? Quando a Larinha faleceu, eu senti um buraco dentro de mim. E eu me perguntei mesmo, o que é que eu vou fazer da minha vida agora, né? Uhum. E aí, assim, o me permitir silenciar, que era muito como eu me sentia, silenciada. Eu senti um silêncio profundo na alma e eu resolvi ficar com esse silêncio, que era o que eu tinha nesse momento, Exato. né? Então, assim, da gente se dar conta do que é que está acontecendo e ficar ali um pouquinho, sustentar aquilo que está acontecendo, né? Uhum. E confiar que as coisas vão se reorganizando, né? Assim, o me permitir receber carinho, essa questão da rede de apoio que você falou, né? Eu tive uma rede de apoio maravilhosa, né? Uma família maravilhosa, amigas maravilhosas. Você estava presente, né? Também outras pessoas queridas estavam presentes. E eu recebi mesmo, né? Assim, a gente se permitir receber carinho, receber apoio é super importante. Não se fechar, né? Assim, mas eu acho que isso só é possível quando a gente se permite olhar para aquilo que está acontecendo nesse momento. E quando eu digo isso, né? Não é olhar só para o que é bom, para o que não dói, né? Assim, é sustentar um silêncio ensurdecedor, né? Ensurdecedor, mas é aquilo que está acontecendo, né? Então, quando eu Exatamente. olho para isso, é que depois é que eu vou descobrindo qual é o sentido que eu vou dar para minha vida após, né, essa dor gigante, né, que foi ver minha filha partir. Exatamente. É. E procurar profissionais, Então, por exemplo, o bem, psicólogo, psicoterapeuta, que ele vai trabalhar com isso, né? Se for necessário, se o luto estiver se prolongando e você não tiver em condições de lidar com. Porque o luto ele é físico também, ele traz dores, é traz neurológico, né? Tem uma questão neurológico, cerebral aí que está se traz reorganizando, né? perturbações no sono, na sua maneira de ver o mundo, né, no seu humor.
Então, também o psiquiatra, né? Então, isso vai depender da situação de cada pessoa. E isso não é que está doente. Não. Isso é só que naquele momento você pode precisar desses apoios. Sim. Pode precisar só de um, pode precisar de mais de um. Sim. E assim, isso não exclui os amigos, a família. Então, essa rede de apoio que é importante a gente construir. E assim, eu não tenho rede de apoio, né? Às vezes, em algumas situações, né, realmente, às vezes, a pessoa não tem, é bem escassa a rede de apoio. Mas, na maioria das vezes, a gente não tem apoio, a gente não tem o apoio daquela pessoa que a gente quer, mas a gente não está enxergando outras que estão ali disponíveis e a gente não está olhando, né? Então, isso é muito importante. Outra questão também, Juliana, que eu quero trazer, né, é o distanciamento da natureza, né? Então, você veja que parece que está falhando um pouquinho, é a minha Aqui. tá, mas voltou, né? Então, o distanciamento da natureza, né? Você veja que no mundo inteiro, a maior parte dos suicídios acontece nas grandes cidades, né? Então, assim, esse distanciamento da natureza, e quando eu falo da natureza, eu não estou colocando natureza fora. Nós somos natureza. Então, tudo isso que a gente vem falando agora é a gente se distanciando da nossa natureza, do que a gente é de verdade, de quais os nossos propósitos, né? Então, quando eu vou me distanciando seja porque, por exemplo, eu acho que eu devo escolher tal profissão porque a minha família quer, ou porque dá status, ou porque o meio que eu estou, aquilo é o que eu devo fazer, entre aspas, né? Qualquer motivo que seja, eu vou me distanciando de mim, dessa minha natureza, ou da natureza em si, do mundo, né? Assim, você veja que, por que é que, por exemplo, os apartamentos ou casas mais caros são o quê? Diante do mar, diante de um lago, de um rio, com uma vista, né? Que eu disse, olha, tem vista bonita. Arborizados, né? Arborizados, né? Porque é que, principalmente nos países mais desenvolvidos que já atentam para essa questão da saúde, né? Assim, mental, que a gente pode chamar de existencial, que eu vou trazer também um pouquinho disso, né? Então, assim, uma saúde que nos dê uma sensação de bem-estar. Quer dizer, tem muitas praças, tem muitas árvores, tem muitas fontes com barulhinho de água, entendeu? Isso não é por acaso, é porque a natureza, o contato com elementos da natureza relaxam, dão sensação de paz, nos ajudam a nos reconectar conosco mesmo, né? Tanto é que hoje em dia tem muita gente falando sobre banhos de natureza, receitando natureza, né? Assim, no Japão, muitos profissionais da saúde de lá indicam isso, né? E, assim, eu não sabia o nome, mas eu sempre colocava isso para os meus clientes, né? Então, você se conectar, a gente junta esse presença do aqui e agora com essa conexão. Por exemplo, se você tem um lago, um rio, um mar na sua cidade e você tem condições de chegar até ele, ou sempre eu procuro investigar que lugar de natureza o cliente tem mais próximo. E aí, às vezes, é um parque, né? Então, eu indico andar, por exemplo, com pés descalços e sentindo a areia ou sentindo a grama, o cheiro daquele lugar, né? Entrar um pouquinho na água, os pés, perceber a temperatura da água, quer dizer, trazer bem para as sensações. Quando a gente está procurando o sentido da vida, a gente tem que procurar assim como uma agulha. Então, a gente tem que voltar para o básico. A gente tem que despertar as nossas sensações. O cheiro, o gosto, o tato, né? Então, assim, tudo isso a gente vai despertar. E, claro, a vista também, né?
porque essa é a mais estimulada, né? Sempre, a audição, né? Então, assim, a gente vive em cidades barulhentas, né? E aí, às vezes, assim, eu não sei, eu já senti, né? Vou até compartilhar aqui. Às vezes eu já senti, assim, sabe, como minha audição relaxando, quando eu ouço alguma coisa assim boa, que eu considero boa e tranquila, parece assim, é uma sensação assim, como se os ouvidos fossem relaxando, assim, sabe? Eu digo, gente, olha isso, quer dizer, isso é uma medida que eu estou num ambiente muito poluído, Sim. porque quando eu percebo essa diferença de uma maneira tão grande, tão abrupta, né? Então, assim, é muito importante a gente ir para construir, como eu falei antes, né? Você ser um artesão da sua própria jornada, da reconstrução do seu sentido da vida, ou da construção, né? Mas no caso a gente vai mais da reconstrução, quando por algum motivo, né, isso se perdeu, Quebrou. se Sim, exato. quebrou isso, É. né? Eu gosto muito de pensar sobre isso, porque assim, quando a gente pensa no sentido da vida, acho que já trouxe um pouquinho, né? Mas assim, quando a gente pensa no sentido da vida, não significa que a gente vai achar, finalmente achei o sentido da vida e eu vou ficar bem, não vou mais sofrer, né? Não vou mais sentir dor. Não é isso. A vida é feita de dores e amores, né? E à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai tendo a oportunidade de aprender e de dar novos significados mesmo, com dor mesmo, né? A dor, ela faz parte da vida, né? A questão é a forma como eu lido com isso e como eu busco ajuda. Você falou da terapia, né? Eu passei por todo, continuo passando, né, por todo esse processo com ajuda profissional, né? Eu não tinha como ficar sem a minha psicóloga, né? Então, assim, porque a psicoterapia, ela ajuda muito a gente a encontrar esse sentido, né? É um Ela ajuda muito a apoio. gente, o propósito, o exercício de olhar para si, né? Do respeitar o silêncio interno, o que é que eu quero fazer com esse silêncio, né? Então, no espaço de psicoterapia, a gente consegue se reconectar com a vida, né? Isso. É, E encontrar esse sentido. isso. Tanto é que, assim, quero enfatizar que essa busca da natureza dentro e fora, por isso é tão importante, né, assim, essa preocupação com o meio ambiente. Por exemplo, agora, né, se a gente está respirando fumaça, né, então isso vai afetar a nossa saúde. E não Certamente. existe essa separação da saúde física e a saúde mental, está tudo interligado, né? E quem traz muito isso, tanto há um certo tempo, o Leonardo Boff já coloca isso, né? O Ponciano, né? Traz muito isso dessa questão do holismo, dessa conexão Da com a ecoespiritualidade, natureza, né? da Ele tem trazido. espiritualidade, exatamente. Então, assim, isso é fundamental, né? Também já eu sou facilitadora de biodança, na biodança também a linha da transcendência é muito isso, essa conexão com o todo, né? Com a natureza. A natureza não é só no planeta Terra, né? Ela é no universo. Então, também, assim, uma cidade que eu não posso ver o sol, que eu não posso ver a lua, não posso ver as estrelas. Na maior parte das cidades grandes a gente não pode ver as estrelas. E isso dá uma dimensão de quem a gente é diante dessa enormidade do universo, né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que você falou aí, Juliana, que eu me lembrei, que eu ia falar e me esqueci, assim, que naquela questão do hedonismo, né? Tanto que eu pulei logo para o consumo, né? Mas também a gente é educada, as crianças são educadas, contos de fadas, tudo É verdade. maravilhoso. Você Tudo sofre ali um maravilhoso. pouquinho e E depois foram depois felizes para acontece uma sempre. coisa muito boa, né? Eu sofro, mas depois vai acontecer uma coisa maravilhosa e eu vou ser feliz para sempre, né? Exatamente. Não é Então, assim. isso, quando você vai contando isso para uma criança, você vai é, construindo isso, você está construindo a visão dela do mundo, né? Então, a gente, na verdade, é um pouquinho diferente, né? O sentido da vida e a felicidade, a gente tem que construir cada dia.
E a gente se equivoca, a gente faz escolhas equivocadas, e aí sim, a gente tem que refazer, retoma sim, de onde a gente desviou, digamos isso, assim, né? Ou isso. então, assim, a gente atravessa situações que foram colocadas no nosso caminho de sofrimento, porque a vida também, a doença faz parte da vida, Sim, a morte faz parte da vida, sim, né? sim. Então, assim, a vida, o contrário da vida, a primeira pessoa que eu vi falando isso foi o Roberto Crema, né? Que ele falou dentro do pensamento do Pierre Rivaio, né? Que não é a morte, não é o contrário da vida, é do Uhum, nascimento. uhum, Então, o nascimento e a morte estão dentro da vida. Então, é uhum, muito importante a gente educar as uhum, nossas crianças desde cedo, os nossos jovens, a uhum. gente educar também na frustração, né? Sim, Então, assim, é importante a gente saber que às vezes as coisas não vão acontecer exatamente como a gente gostaria, né? O nosso desejo não é o mais importante do mundo, ele é o mais importante para a gente. Eu tenho que batalhar, eu tenho que construir, tenho que ir atrás uhum, para que ele seja satisfeito. Mas o mundo não vai parar para me satisfazer, né? uhum. Isso é um grande aprendizado, que às vezes a gente chega à idade da idosa, né? A gente chega à vida, à velhice, sem se acostumar com isso, né? É verdade. Dependendo da vida que você teve, você não aceita ser contrariado, não aceita ser contrariado, né? É verdade. Pela vida mesmo, né? Nem por pessoas, não, Sim, né? sim. Então, E isso é tem um uma outro coisa. ponto, Luana, que a gente estava falando sobre essa questão do ser feliz, da felicidade, né? Eu tenho refletido também sobre isso. Sobre assim, que a felicidade, ela não necessariamente é aquela descarga emocional, né? O estar feliz. Eu vi uma frase um dia desse, eu não sei de quem é, mas ela diz assim: felicidade é quando eu fecho a porta da minha casa e tudo de que eu necessito está dentro dela. Né? Isso fez todo sentido para mim, né? Assim, que a felicidade eu estar bem, eu ter as pessoas à minha volta que fazem sentido para mim, né? Eu ter um sentido na minha vida. Isso é felicidade, não necessariamente essa coisa de estar gritando de alegria, né? Não é isso, a gente não consegue viver isso o tempo inteiro, né? E que também a gente perceber que dentro da felicidade tem tristeza. Tem Então, tristeza, é exato. muito difícil eu estar feliz em todas as áreas da minha vida. Às vezes eu estou feliz em determinadas situações, com determinadas situações da minha vida, mas tem algumas coisas que me entristecem. E também Exato. na tristeza pode acontecer isso. Sim. Então, eu não estou só triste. Dentro da tristeza pode acontecer momentos de felicidade, núcleos de felicidade. E é aí, quando a gente é, vive o aqui e agora, a gente sabe valorizar esses momentos quando eles acontecem, porque são como bálsamos chegando no meio daquela tristeza, né? Isso, exato. E ambas as emoções são importantes, né? Até porque a gente só sabe o que é uma quando experimenta a outra, né? Então a gente precisa das duas Exatamente. vivências. Eu achei muito legal aquele filme, eu ainda não assisti o dois, né? Mas eu assisti um Divertidamente, e que ele Me lembrei coloca também. isso. Quando a tristeza que se sente toda excluída, que ninguém quer, desaparece, aí É, que, né, assim, vão se dar conta da é, importância da tristeza, né? exato. Você valoriza os momentos felizes também porque você tem, né, outro polo ali Sim, para você comparar, né? sim. Para você perceber que a diferença, É. né? Eu me lembro que no Divertidamente um eu não assisti o 2 ainda, mas no um eu me lembro que eu tinha momentos que eu achava a alegria chata. Ai, que alegria chata, não deixa ninguém falar, não deixa as emoções falarem, né? A tristeza precisa falar. E finalmente, quando a tristeza falou, apertou aquele botãozinho, né? Que ela conseguiu falar, ser escutada, né? Que as emoções se organizaram e existiu ali uma harmonia, né? No organismo Exatamente. da garotinha, né? Eu acho assim que a gente precisa mais de obras de teatro, de cinema, de, né, assim,
de livros, que ainda bem que estão existindo cada vez mais, né? Realmente tem vários, né? Eu não saberia dizer aqui agora exatamente que eu nem trouxe, mas tem vários que a gente sabe que a gente vai lançando mão, né? Isso. Até inclusive nos processos psicoterapêuticos para ser metáforas para a pessoa a se tornar essa linguagem mais acessível para as pessoas, né? Uhum. Sim. Então, assim, hoje, né, a Karina Fukumitsu, ela trouxe, ela expandiu um conceito, né, de saúde existencial, Uhum. que esse pensamento, né, ele vem, como eu falei lá no início, né, os filósofos, eles foram pensando sobre o sentido da vida, né? E quando a gente vai pensando sobre o sentido da vida, também chega ao que é esse sentido, esse bem-estar, né? Esse Uhum. existir. Então, ela ampliou esse conceito para a saúde mental, porque a gente separa, né? Assim, antigamente não. A filosofia, ela norteava tudo da vida de todo mundo, né? Depois a gente foi separando, veio a ciência, veio, né? Assim, apesar de que a gente sabe que as ciências, elas seguem todas bases filosóficas, né? Uhum. Por exemplo, a gente, dentro da Gestalt terapia, né, está no existencialismo e na fenomenologia, né? Então, assim, e assim como cada pensamento, cada teoria está dentro de uma corrente filosófica. E agora a gente volta a querer juntar tudo isso, né? E aí a Karina propõe isso, dessa saúde existencial, quer dizer, que eu vou pensar tudo isso, eu vou questionar, né? Assim, qual é? Eu tenho que me autoconhecer. Então, eu tenho que partir disso, desse autoconhecimento, porque esse sentido, essa saúde na minha existência, vai sair de dentro de mim, né? Então eu não posso ficar esperando que algo ou alguém venha me dar, né? Então essa é a nossa colocação enquanto sujeito ativo, né? E eu Sim. acho muito importante a gente frisar isso, porque hoje a gente vê o contrário. Por essa questão do mundo virtual, de tudo, a gente está aqui sentado, não faz nada, aperta um botão, faz isso. Aliás, agora nem aperta o botão. Alexa, não sei o que, tará, tem ali uma coisinha, caixa de som que faz tudo dentro da sua casa, sabe? Mas tem coisas, por mais que você tenha uma Alexa ou outras aí do tipo, com outros nomes, né? A sua vida só você pode construir, né? A Alexa não vai dar o sentido da sua vida. Não adianta você Não vai, perguntar para ela. nem você vai pedir pelo telefone ou pelo, né, lá pelo iFood ou esses Zap, não sei o que, essas coisas que tem, né, de Uhum. pedir comida e compras, não vai chegar na porta da sua Não casa o vai. entregador, nem ninguém vai trazer para você, né? Não Você vai. tem que se levantar desse sofá, dessa cama, de onde você está aí, Uhum. e tem que construir Sim. a pequenos passos, né? Hoje, o que é que eu tenho condições de construir, né? Então, hoje, eu posso falar, mesmo aqui pela rede social, se eu não tenho condição de sair da minha casa, eu tenho condição de pensar em alguém que seja da minha confiança Uhum. e que eu possa perguntar alguma coisa, eu possa pedir ajuda, eu Uhum. possa, né? Ou então eu posso pedir o nome de um profissional, Uhum. né? Então, hoje em dia, inclusive, tem um atendimento online. Então, embora seja muito importante, né, quando a pessoa está numa situação depressiva, por exemplo, ou então já está com essa questão da virtualidade, ela ir presencialmente, né, mas é um passo, É um é uma maneira, é o que a gente consegue, né? Então, o atendimento virtual. Então, quer dizer, tem muitos pequenos passinhos que você pode ir dando para sair dessa acomodação, desde que venha essa consciência, né? Que o sentido da vida, ele é um artesanato, é a nossa obra-prima. A nossa
prima é o nosso sentido da vida. Só a gente pode fazer, né? Só, né? É a gente que constrói. Eu tô me lembrando também, hoje em dia eu não escuto mais não, mas eu escutei muito ao longo desses 2 anos, né, da minha experiência com a Larinha, que as pessoas diziam assim, Juliana, isso tem um propósito, isso daí tem um propósito. E Luana, às vezes eu me pegava esperando esse propósito chegar, mas quando é que esse propósito vai chegar, né? Que eu comecei a ficar com raiva do propósito, que não chegava nunca, né? E aí, quando a Larinha faleceu, e eu fiquei esperando o propósito, mas depois eu entendi que o propósito sou eu que construo. O propósito Isso. é meu, ele não ia chegar de, assim, né? Não ia cair do céu. Ele chegou quando eu me conectei com o que eu necessitava, quando eu me conectei com a minha dor, né? Quando eu consegui encarar a minha dor de frente, aí o propósito chegou, porque fui eu que dei. Porque é o sentido, é o que eu faço, né? O propósito é o que eu faço com o que está acontecendo comigo. Esse é o propósito, né? E só eu posso identificar isso. Por mais que a gente busque ajuda, seja afetiva, seja paga, né? Mas é comigo mesmo, né? O sentido da vida é a relação comigo. É, eu, tem uma oração que eu gosto muito. É uma oração, né, de São Francisco e que os alcoólicos anônimos eles utilizam como lema, né, que é a oração da serenidade, né? É, Acho que eu já que vi essa é, oração. Senhor, dai-me força. Eu nunca sei direito. Eu adoro, faz anos que eu conheço, eu sempre rezo, mas sempre na hora de dizer eu me confundo. Mas é assim, é mais ou menos. Senhor, dai-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, né? Força para mudar o que precisa ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa Uma da coisa outra. da outra. É Porque linda. o importante é isso, a gente saber o que é que depende da É, gente, o exato. que eu Exato. posso mudar, né? Então, independente da pessoa ter religião ou não, é, Uhum. assim, se é religioso, é uma oração, e se não é, um pensamento, né? Sim. E Isso. assim, eu utilizo muito isso na minha vida, né? E também compartilho algumas vezes com as pessoas, né? De que é muito importante a gente distinguir o que é que Sim. depende da gente, o É que é que a gente verdade. tem que, nem que seja devagarzinho e construindo, e o que Uhum. é que não depende, a gente só tem que aceitar, Sim. sabe? Sim. Aceitar a perda de pessoas queridas, para mim, era muito difícil. Era assim, eu pensava assim, né, quando ainda não tinha perdido ninguém assim próximo, e eu pensava assim, meu Deus, eu não vou aguentar, eu vou morrer também, Uhum. né? E tem uma sabedoria que me ensinou muito, né? Que é a sabedoria do sertanejo, da sertaneja que muitas vezes, né, assim, quando perde uma pessoa na família, né, a maior parte diz assim, é porque Deus quis, né, assim, aceita. Então, assim, claro que a gente que questiona, né, assim, e tem a visão do que é Deus, do que é religião, né, muita gente vai questionar isso, né, mas, assim, é, eu entendo que nesse Deus, assim, é algo maior, é do universo, é da vida. Então, tem situações porque a gente, enquanto humanidade, perdeu noção do nosso tamanho. Nós perdemos noção do nosso tamanho. Apesar de que veio a Covid e botou todo mundo assim no tamanhozinho que era, a ciência, tudo, né? Mas E a gente não igualou todo aprendeu. mundo, né? Igualou todo mundo, né? Igualou, né, em alguns aspectos todo mundo, mas assim, Eu tô é falando assim, igualou na questão da humanidade, da vulnerabilidade, né? sim, é isso. Não importa se Não, é eu rico ou digo se é pobre, morreu, né, por falta de ar, né? Enfim. isso, exatamente, isso. Então, assim, eu, assim, não me dou conta dessa minha pequenez, eu enquanto humanidade, Uhum. né? E aí eu aceitar isso, que tem coisas que, independente da minha vontade ou não, do tamanho da dor que eu vá sentir ou não, acontecem.
porque acontece com todo mundo, né? Então, quando eu tenho algumas dores que eu penso que eu não vou aguentar, eu penso assim, mas se fulano aguentou, mas se... Aí eu penso algumas pessoas, né, algumas mulheres ancestrais da minha família, mas se a minha bisavó aguentou, se a minha avó aguentou, sabe? Assim, eu fico vendo, assim. Então, muitas situações eu vejo assim, também com alguns dilemas, né, que a gente, buscando esse sentido da vida, a gente se depara, né? Então, eu tenho algumas religiões que eu já frequentei, tenho religião que eu, assim, é, escolho para ser o meio dessa conexão, né, que para mim é importante também nessa construção do meu sentido da vida, mas eu não me preocupo muito em detalhar como vai ser depois que a gente parte daqui. Eu penso assim, um dia eu vou saber com certeza, né? Certamente. Todos Então nós. isso também é saber esperar, né? Sim. Sim. Sabe? Então assim, cada um de nós vai saber, vai chegar com certeza. Certamente. Quem é ser humano, quem é ser vivo, na verdade, né? Assim como você falou dos animais que a gente ama profundamente quando tem um animalzinho, né? Então, vai chegar esse momento que finda a vida. E esse momento é a morte, finda a existência aqui nesse planeta, na verdade, né? Então, assim, esse período entre o nascimento e aí chega o momento da morte, né? Mas a gente não sabe mesmo, por mais teorias, por mais tudo que todo mundo diga, com certeza a gente não sabe, né? A gente sabe na nossa fé, na certeza da nossa fé de cada um explicando de uma maneira. Mas não tem, assim, uma prova como a ciência gosta de mostrar, né? E a gente até percebeu que até essas provas da ciência são falíveis, né? Tanto é que às vezes, agora ninguém pode comer ovo, que só um ovo por dia, não sei o quê. Não, agora pode comer quantos ovos quiser. É verdade. Né? Como as coisas vão mudando. E que você falou agora, e eu me lembrei mais uma vez da experiência com a minha filha, né? Que a Larinha, ela desafiou a medicina desde o dia que ela nasceu. Assim, por várias vezes ela quase morreu e ela não morreu. Uhum. E quando não tinha mais justificativa para ela falecer, ela faleceu. Então ela deu tapa na cara de todos os médicos que acompanhavam ela, né? Porque Uhum. quando ela quase ia, ela não ia. E ficava todo mundo sem explicação. Inclusive os médicos diziam muito isso, né? A Lara não tem explicação, né? E ela Uhum. foi quando ela tinha que ir também, né? Assim, então não existe um controle da vida, né? Não Exatamente. existe uma garantia. As coisas acontecem da forma como precisam acontecer. Hum. Existe um aprendizado, né? Assim, por exemplo, desse tempo que você viveu, que você Sim, aprendeu com ela. O amor, né? Assim, sim, é importante, esse amor que ela te ensinou a sim, ter, né? Assim, que sim. era esse espaço que ela construiu no seu coração e de todas as pessoas que, né, principalmente conviveram com ela, né? Sim, e até eu, no caso que eu nem convivi, mas através de você, né, da sua generosidade de compartilhar, né, assim, esses momentos e tudo, também podemos estar. Então é isso, isso é a prova viva que a existência, ela tem um sentido. Sim. E mesmo que ela seja breve, né, como a Larinha que viveu 1 ano e E quatro. pouquinho, mais e 4 meses, É. né? Então, mas tem crianças, né? Assim, eu já conheci situações que vivem dias, mas a família, os pais vivenciaram aqueles 15 dias ou aqueles 30 dias, sabendo que já não ia perdurar a vida daquele serzinho, mas viveram com uma intensidade, né? E aí você diz, meu Deus, será que eu aguentaria isso, né? Então, mas aquela pessoa, às vezes, o depoimento é que deu forças, né? Que aquilo dali trouxe muita fortaleza, porque sabia que só tinha aquele tempo para aproveitar a existência daquele serzinho, né? Então, assim, a gente tem muito que aprender, né?
Por isso que a gente fala, né, que a gente vai construindo e compartilhar essas aprendizagens, né, que a gente vai tendo, né, algumas com dores, outras sem dores também. A gente também constrói esse sentido da vida, descobrindo o prazer, porque às vezes a gente tem uma vida tão dolorosa e dolorida, que quando a gente chega a uma determinada idade que a gente pode construir esses caminhos de uma maneira mais prazerosa, às vezes a gente não se permite, não consegue, continua reproduzindo essa dor, a gente mesmo na nossa própria vida, né? Então, também é outro momento em que a psicoterapia ajuda, porque esse autoconhecimento é fundamental para você perceber onde é que você está parada, né? Onde é que, como a gente diz na Gestalt terapia, está com aquela Gestalt aberta e não consegue sair. Volta para lá, né? Então, assim, tudo isso é importante, né? Mas a gente percebe que o mais importante é esse autoconhecimento. Porque a partir desse autoconhecimento é que eu vou descobrir essas necessidades e a partir daí que eu posso buscar. Porque se eu vou buscando o que eu nem sei o que eu quero, né? Eu posso ir experimentando, mas é melhor eu experimentar já mais ou menos com o mapa da região onde pode estar aquilo que eu estou querendo, né? Então é mais ou menos assim, seria essa metáfora, né? Para a gente procurar se conectar com esse sentido da vida, que com certeza ele está dentro de cada um, né? Tem até um filme que se chama assim, O Sentido da Vida. Uma moça, ela teve um acidente, começa assim, ela vindo do hospital sem memória. E aí ela vai redescobrindo quem ela era e quem ela é de verdade, sabe? Então, isso é muito bom esse filme nesse sentido, de mostrar que às vezes a gente constrói todo um mundo baseado no que a gente acha que as pessoas esperam de nós e não consegue mostrar quem a gente é de verdade ou o que realmente é importante para a gente, né? Porque também não é que isso não é para a gente se culpar, né? É para a gente saber que é difícil mesmo, porque tem muita pressão, né? Dizendo que você deve ser assim, você deve ser assado. Então, a gente precisa de ajuda quando a gente percebe que não está conseguindo sozinha ou sozinho, né? Sozinho. Eu acho que é isso, né? Estamos chegando na nossa hora. Quero agradecer mais uma vez. Aprendi muito com você. Um papo super leve, super profundo. E agradecer quem pôde aqui estar com a gente, quem participou, comentou. Eu também quero agradecer o convite, agradecer também, né, essa conversa que vai ajudando, né, as colocações, você também, né, que eu sei que compartilha desses sentimentos, pensamentos, né, então foi muito bom também, estou muito feliz de poder compartilhar isso aqui com você, né, e com todas as pessoas que estão vendo ou que possam vir a ver essa live aqui. Ok, muito obrigada. Vai Obrigada. ficar gravada aqui no nosso perfil, no seu perfil, vou colocar você como colaboradora também. Ótimo, Certo? obrigada. E a gente se encontra. Tá bom. Beijo, minha gente. Beijo, Beijo. Luana. Beijos. Tchau. Tchau.